Contos da Trafaria, onde o Tejo se faz mar. Sim, já faz propriamente isso. Podemos ter ideias muito boas sobre o que é que queremos fazer, mas quando chegamos a um lugar é importante dar voz e saber redefinir o que vamos fazer com estas outras pessoas. Na margem sul, frente a Lisboa, onde o rio encontra o mar, avistam-se as terras da Trafaria. Terras de lendas e realidades duras, isoladas, paradisíacas. Um segredo bem guardado, onde o tempo parou e o futuro é uma incógnita. Aqui há pescadores, rappers, fadistas e surfistas. Há uma década, João Cão, investigador e mediador comunitário, chega às terras da Trafaria. Com a Associação Canto do Curió, ele inicia no bairro do Segundo Torrão um projeto pioneiro de ciência cidadã. Um projeto de dimensão social e científica que procura no território identificar problemáticas e encontrar soluções para quem vive num bairro fragilizado e de futuro incerto. Estamos na sede da Associação de Moradores do bairro do Segundo Torrão. Foi fundada em 1 de fevereiro de 1998. E neste largo, parte da vida comunitária passa-se aqui. A minha chegada aqui foi em 2012. Pronto, eu não sou daqui. Pronto, comecei a frequentar aqui o bairro do Segundo Torrão com outros amigos da Assembleia Popular da Graça e Arredores. Depois, com o desenvolver das nossas atividades e da nossa estrutura, precisámos de uma associação cultural. Pela nossa atividade ao longo dos anos, formalizámos o que faz a Associação Canto do Curió como sendo participação e emancipação social a partir dos bairros da Trafaria. Ou seja, tanto trabalhamos com participação social e emancipação nas artes, como nas ciências. Havia um conjunto de rapazes que se encontrava aqui, rapazes, jovens adultos aqui do bairro. E foi com eles que nós começámos a jogar um jogo que era para encontrar perguntas e depois trabalhámos sobre essas perguntas. Então havia perguntas muito variadas. Havia esta que era: será que o mar vai comer o bairro? E foi essa pergunta que norteou o trabalho que depois seguiu nos anos seguintes. Então, a partir dessa inquietação, que era saber se o mar iria ou não invadir o território, fomos à procura de quem é que nos poderia ajudar a encontrar a resposta. Foi uma equipa de oceanógrafos, também com geólogos, que foi uma equipa francesa, em colaboração aqui com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com uma equipa de lá, e com esta outra da Faculdade de Ciências, que também são geólogos, costeiros. Então isso quer dizer que saber se o mar galga ou não galga o bairro, o problema tem um prisma que é científico, não é? Que é um prisma de uma equipa de investigação apoiada pelos seus parceiros, não é? Dentro desta comunidade, não é? Dentro desta comunidade de investigadores e de mediadores que trabalham este género de abordagem, está formalizado hoje em dia como co-criação em ciência cidadã. E este é um projeto piloto que é referência em Portugal, que se chama Novos Decisores de Ciências. Como é que essa cultura cidadã se manifestou, por exemplo, neste projeto? Nós, para descobrirmos sobre o caráter das ondas e a sua interação com as marés e com a profundidade do estuário, tivemos que colocar sondas no estuário. Para colocar essas sondas, nós fomos com um pescador local. Nós, ao convidar um pescador para ir connosco deixar as sondas, vamos entrar num diálogo sobre o conhecimento que ele tem também sobre a zona. Exatamente. Que é ele que a vive. Exatamente. O que acontece é que esse pescador também tinha um conhecimento e nós tivemos que articular com o saber deste pescador. Sim, já faz propriamente isso. Podemos ter ideias muito boas sobre o que é que queremos fazer, mas quando chegamos a um lugar é importante dar voz e saber
redefinir o que vamos fazer com estas outras pessoas. Pronto. E isso tem-se materializado como? Nós, pronto, temos elementos de comunicação como esta fanzine, que aqui está, que foi distribuída aqui. Por acaso, São vocês que fazem a fanzine? Sim, esta fanzine fomos nós que fizemos. Também temos um pequeno vídeo documental que está online. Ou seja, são tudo elementos de comunicação que não são elementos de comunicação habituais na investigação científica. Porque os investigadores, quando investigam, escrevem artigos científicos. Não é? Nós temos que saber, ou tentar pelo menos, traduzir isso numa linguagem que seja acessível. Eu admiro muito, porque sinto que entre o mundo académico e a população há muito pouco diálogo, e é muito importante o vosso trabalho nesse sentido de charneira, de dobradiça. Eu formei-me em Bioquímica, em Coimbra, e depois tirei um mestrado em História e Filosofia da Ciência. E estudei participação social na investigação científica. Nessa altura tu sabias o que é que irias fazer com isso? Não fazia ideia nenhuma. Não fazia ideia nenhuma. Eu fui estudar Bioquímica, não fazia ideia o que é que era. Então fui para a academia para tentar descobrir. E a mesma coisa com a filosofia. Um género de filosofia de campo, em que estou a estudar participação na investigação científica, mas a partir do posicionamento dos investigadores que chegam até este território. Então, estou a usar ferramentas das ciências sociais, estou a fazer entrevistas, observação participada, mas junto dos investigadores, não para estudar o território, como classicamente costuma ser feito, mas para usar esta minha posição dentro da comunidade. Quando chega aqui um investigador, quando chega aqui um tipo com papéis, mandavam-nos falar comigo. Pronto. E eu entro com essa abordagem colaborativa com quem aqui chega. Vocês já podem, assim, não falar muito alto, falarem mais baixo. Acham que podem? Eu posso. E ela está sentada. Boa, obrigada. A questão da habitação já tem décadas, não é? Este bairro já tem pelo menos 70 anos de história, e ao longo da sua existência sempre foi havendo o que era promessas para alguns, ameaças para outros, de realojamento. Pelo que me contam, tem sido sempre uma história difícil. Já houve várias promessas de lugares onde seria realojado o bairro do Segundo Torrão, e isso nunca chegou a acontecer até recentemente, né? A Canto do Curió tem dado esse apoio À população daqui? à população daqui, principalmente ao que nós chamamos a Assembleia dos Moradores em Resistência. Mas é importante frisar que não é apenas a minha associação que deu este apoio. Há uma outra associação que trabalha neste território, que se chama Cova do Mar, em que também deu esse apoio jurídico, porque o que aconteceu aqui, começou dia 1 de outubro, era um plano de realojamento e demolição que foi anunciado, foi primeiro anunciado na imprensa antes de ser comunicado aos moradores, em que tínhamos mais de 60 famílias incluídas neste processo. Sendo que a esmagadora maioria não tinha nenhum tipo de resposta. Porque ao mesmo tempo que faziam demolição, estavam a fazer pressão para os moradores aceitarem esse realojamento. O que nós fizemos foi, com os moradores, com um grupo de moradores que se juntou, que se auto-organizou e quis defender o seu direito à habitação e não estavam a lutar para ficar aqui no território, estavam e continuam a lutar, era para ter um compromisso claro por parte do Estado que iriam ter direito a uma casa. Este cenário de lidar com como o poder público vê este território como um problema, tem que ser repensado. Isto acontece no mundo todo. Nós não podemos, mesmo esta intervenção foi mais selvagem do que outras demolições anteriores, do que outros planos de realojamento anteriores, mas nós queremos trabalhar para ter planos mais humanizados, mais corretos, mais cívicos. Quantos cafés há no Segundo Torrão? Então, se as minhas contas estão certas, devem ser uns 8.
8 cafés. Mercearias? Mercearias, temos Há pelo restaurantes. menos 2. Pelo menos 4. Tenho uma amiga que me ensinou uma palavra que usam em África do Sul para conseguir explicar aos brancos como é que se vive neste contexto, né? Chamam isso imposto negro. E então esse imposto existe. E esse imposto existe nessa vivência, né? E quando nós chegamos ao fim do mês, tem sempre um pouco do nosso ordenado que não é para nós, mas é para os nossos familiares, para os nossos amigos que precisam. E tu não dizes que não à tua tia, tu não dizes que não à tua mãe, tu não dizes que não ao teu tio, tu tens que ir buscar os teus sobrinhos à escola, tens que ter o dinheiro para o medicamento, porque se a tia precisa do medicamento, ela precisa do medicamento. Não é como essa, eu tenho uma família, que a minha família núcleo sou eu e a minha mãe. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Gosto muito de perceber o que vocês estão a fazer. Obrigado. Sim, dou muito valor, porque há muitos vazios que não estão a ser respondidos. É aí que entram pessoas como vocês, que fazem as ligações, as conexões de saberes. Este podcast é in situ. Os barulhos, sons que surgem à volta da conversa são pinturas sonoras dos vários locais onde foi gravado. Pretende estimular a imaginação e treinar a espacialidade. Contos da Trafaria, onde o Tejo se faz mar.